Bom, Caio está dizendo aqui que estamos online, não é isso? Tá. Então, vamos aqui. Boa noite, né? A todos e todas, né, que estão nos acompanhando. Eu acredito, né, que talvez seja interessante, né, esperar alguns minutos, porque imagino que tem algumas pessoas aqui na sala, mas outras, por conta do contratempo, irão entrar novamente, né? De qualquer forma, eu vou fazer uma pequena apresentação, tá? Eu gostaria só de, mais uma vez, pedir desculpa para todos os inscritos, né, e as inscritas no primeiro ciclo formativo virtual do NUPEGA, tá? Nós tivemos um número bem interessante de inscrições, o que quer dizer que muitas pessoas têm se preocupado em pensar sobre agroecologia e agricultura urbana, tá? Então, eu queria agradecer a inscrição de todos e todas, né? Na verdade, agradecer a participação em nome do NUPEGA, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Geografia da Alimentação, da Universidade Federal do Ceará. Seu microfone está fechado, Yara. Eu não te escuto. Agora abriu, né? Acho que eu estava com medo de estar dando microfone e fechei esse, mas tudo bem. Acho que agora deu certo. Então, o núcleo está vinculado ao Laboratório de Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Ceará, né? E nossas atividades têm como foco, né, a temática da alimentação, justamente por compreender a importância, né, a relevância e a indispensabilidade para a sociedade, né, de se pensar a alimentação. Então, nós partimos do pressuposto, né, que as transformações atuais do mundo, elas reconduzem a discussão sobre a questão alimentar, né, com uma temática mundial e que está associada, obviamente, com problemas cotidianos e envolve discussões sanitárias, ambientais, econômicas, culturais, entre outras, né. Então, o núcleo ele vem com essa perspectiva, né, de consolidar a atuação junto à universidade, mas também às comunidades e ao Estado, para estimular o debate, para promover ações que favoreçam, inclusive, a elaboração de políticas públicas, né, para incrementar também a formação de profissionais por meio de atividades vinculadas diretamente à pesquisa, mas também ao ensino e à extensão, né. O início que demarca as atividades do núcleo, né, do NUPEGA, é justamente o nosso projeto de extensão, que está intitulado Metamorfoses Metropolitanas, Estudo e Extensão em Agroecologia e Agricultura Urbana na região metropolitana de Fortaleza, e essa atividade ela já é uma das atividades diretamente vinculada a esse projeto de extensão. Também é uma atividade que envolve alunos de um outro projeto. A universidade tem se preocupado muito com a questão da evasão escolar, então a gente resolveu tratar também, inserir um projeto do PAIP, né? E, portanto, nós temos bolsistas tanto de extensão como de graduação. Perdão, está dando um microfone, eu estou me atrapalhando um pouco. De extensão, mas também de monitoria, do PAIP, de iniciação acadêmica. Então, nós temos bolsistas, por isso que, inclusive, os nossos agradecimentos vão para a universidade nesse sentido. A universidade tem colaborado junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, à Pró-Reitoria de Pesquisa, de Extensão, também a Pró-Reitoria de Extensão de Graduação e de Pesquisa, né, porque nós temos bolsas a partir dessas 3 pró-reitorias. E também agradecer o Programa de Pós-Graduação em Geografia e o Departamento e o Laboratório de Planejamento Urbano e Regional, né, porque, na verdade, esse apoio aqui técnico para, inclusive, a realização desse momento vem dos bolsistas que não diretamente estão vinculados ao projeto, ao nosso projeto e ao nosso núcleo, mas, de maneira geral e abrangente, ao LAPU, né.
E mais especialmente ainda agradecer a todos, né, os nossos convidados, os nossos facilitadores, né, que estão aqui conosco. Na verdade, são 6 módulos, então a ideia é que a gente consiga conversar, articular, né, projetos, professores, o governo, né, porque a gente gostaria, a gente vai ouvir tanto a nossa prefeitura, né, a partir da nossa da nossa comissão de agricultura urbana, mas também a gente quer ouvir outras experiências de outras prefeituras, por isso que a gente tem um módulo com uma secretária de agricultura urbana da Prefeitura Municipal de Recife, né, que é a Adriana. Então, assim, a programação tem sido amplamente divulgada. Quem estiver inscrito, né, e participar, tiver uma frequência mínima, já sabe, né, que vai ter o certificado ao final da formação, mas, na verdade, a ideia é que esteja aberto como no nosso canal, né, inclusive recentemente criado também, e a ideia é que muitas pessoas possam assistir esse material daqui para frente, né, então vai ficar disponível para as pessoas, né. Bom, e para hoje, o agradecimento especial, de fato, vai para os professores Júlio Blum e para a professora Daniela Zuliani, tá? O professor Júlio é nosso professor aqui da Universidade Federal do Ceará, né? Professor, a sua formação é toda em agronomia, né? Desde a sua graduação até o seu doutorado, pela Universidade de São Paulo, e ele tem experiência na área sobretudo na área de agronomia, mas sobretudo com a ênfase na questão da fertilidade do solo, da adubação, e os temas, né, mais propriamente trabalhados pelo professor, vai desde o uso de resíduos na agricultura, qualidade de solo, enfim, e é um professor que ministra a disciplina e tem uma aproximação muitíssimo importante e interessante com a discussão em agroecologia. Por isso, a justificativa também e o nosso interesse em trazer o professor para esse debate, tá? E a gente vai ter também a professora Daniela Zuliani, que é professora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Unilab, tá? Do Instituto de Desenvolvimento Rural. A professora pós-graduação também em agronomia, tá? Com uma formação mais particular em química, e eu acho que essa formação da professora tem sido muito interessante para a atuação, né, que ela tem realizado nos estudos em agroecologia, em agricultura orgânica, né, no maciço de Baturité, tem se preocupado com as questões alimentares desde o início do seu trabalho na Unilab, né, e bem como com a produção de alimentos saudáveis e em agroecologia, também nosso interesse em convidar a professora Daniela a partir das preocupações que estão aqui demonstradas na sua atuação junto à universidade. E aí eu tenho certeza, portanto, que a gente começa esse módulo aí com 2 profissionais muito preocupados, né, e sensíveis aos temas que serão a abertura do ciclo formativo, tá? E o tema da produção de alimento nos espaços urbanos tem despertado grande interesse de pesquisadores, gestores, sociedade civil. E o que nos chama a atenção, de fato, é que mesmo que grande parte dos alimentos produzidos tenha como destino aí o abastecimento das aglomerações urbanas, até bem pouco tempo atrás não era um tema, digamos assim, prioritário para os governos, né? Porém, nos últimos anos, essa temática ela tem se destacado, sobretudo aí pela abordagem dos sistemas alimentares urbanos, né? Pelos relevantes acordos internacionais, também por conta das próprias iniciativas locais que buscam aí dar uma maior visibilidade a este tema, né? Então, muitas questões, elas têm nos motivado a pensar mais e mais sobre o tema. Por exemplo, quanto será que a gente precisa, de fato, para produzir e alimentar uma cidade como Fortaleza, né? Imagine aí 2 milhões e 600 habitantes, aí quanto de alimento exatamente a gente precisa produzir, transportar, comercializar, cozinhar, né, e outras questões que permeiam essa produção, né? Então, compreender quais alimentos são produzidos, onde eles são produzidos, como eles chegam, de fato, até quem vai comer, quem vai consumir, passa a ser uma questão fundamental. E, nesse caso,
outras questões, elas também aparecem a partir dessa reflexão inicial, né? Ou seja, será que uma produção urbana, uma agricultura urbana, ela é de fato capaz de contribuir para a segurança alimentar nas cidades? Como é que a agricultura desenvolvida em áreas urbanas, ela pode abastecer, será que ela é capaz de abastecer de forma sustentável essas cidades? Qual é o potencial da agricultura urbana em regiões metropolitanas como Fortaleza? O que é que nós já sabemos de fato sobre isso, né? Porque a gente não parte do zero, a gente sabe que inclusive a universidade tem um trabalho, tem um núcleo, né? A UFC. Então, de fato, o que a gente sabe sobre isso, não só na universidade, mas para além da universidade, né? Quais são os sujeitos envolvidos diretamente nessa produção e que nós desconhecemos, inclusive? Será que a gente tem uma tipologia clara do ponto de vista da região metropolitana de Fortaleza? Como é que o poder público e o setor empresarial pode contribuir para o desenvolvimento da agricultura urbana local? A gente, obviamente, não espera responder hoje todas essas questões, mas a gente espera que elas sejam um molde para o nosso curso, né, e para a nossa vida a partir de hoje. Então, nesse sentido, eu gostaria de passar, desde já, a palavra para o professor Júlio, tá? Então, seja bem-vindo, boa noite, a palavra é sua, professor. Ok. Bom, sou eu quem agradece, professora Yara, por poder dar a abertura a esse módulo que trata desse assunto tão importante, que é a agroecologia, e ainda mais a relação da agroecologia com a agricultura urbana. Então, eu vou diretamente para a minha apresentação. Por favor, Caio, você pode me colocar em tela inteira? Ok. Então, como a professora Yara já mencionou, então esse é o primeiro módulo do ciclo formativo virtual relacionado à agroecologia e agricultura urbana. E nos foi dado, a mim e à professora Daniela, a tarefa da gente introduzir, dar uma visão geral sobre esses assuntos. Tá? Então, sobre a agroecologia, sobre a agricultura urbana e também sobre a relação entre esses dois temas. Tá? Então, nós dividimos a nossa palestra em 3 tópicos principais. Inicialmente, eu vou falar para vocês sobre a agroecologia, alguns conceitos e princípios. Logo na sequência, a professora Daniela vai trazer um breve histórico sobre a agricultura urbana e alguns conceitos e princípios também da agricultura urbana. Nessa mesma fala da professora Daniela, ela vai tentar inserir também algumas aplicações da agroecologia, principalmente do ponto de vista social, na agricultura urbana, porque que isso é importante. E logo depois eu venho falando sobre a aplicação da agroecologia na agricultura urbana de um ponto de vista um pouquinho mais técnico, porque que é importante do ponto de vista, além do ponto de vista social, do ponto de vista técnico, qual é a importância de nós incluirmos a aplicação da agroecologia na agricultura urbana. Então, para dar início, eu trouxe aqui uma definição de agroecologia. Essa definição aqui, ela foi escrita por Gliessman, em 2006. Gliessman, para quem não conhece, para quem não é familiar com o assunto agroecologia, é um dos principais autores, principalmente é um dos autores clássicos a respeito da agroecologia. Tá? Então, ele há mais de 30 anos escreve sobre o assunto e ainda continua nativo. Essa definição dele, ela passou por algumas transformações ao longo de toda a carreira dele. Mas eu trago ela aqui porque ela é uma definição concisa e, ao mesmo tempo, muito abrangente. Tá? É interessante também eu trazer essa definição, porque apesar da agroecologia ser um assunto em pauta, tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista da nossa mídia em geral, muitas pessoas confundem a agroecologia. Confundem principalmente confundem a agroecologia com agricultura orgânica, não é a mesma coisa, já estou adiantando, ou acham que a agroecologia é um tipo, é como se fosse agricultura orgânica, mas com alguns diferenciais, ou confundem a agroecologia com o estilo da agricultura, como técnicas agrícolas. Segundo essa definição de Gliessman e outros autores que tratam do assunto agroecologia, a agroecologia tem um outro sentido muito mais amplo. Ela é definida como uma ciência.
Por que isso é importante? Por que essa palavra, na definição do tema, ciência, é tão importante? Porque ciência, do nosso ponto de vista acadêmico, é uma forma de gerar e disseminar conhecimento. Então, a partir do momento que eu defino a agroecologia como ciência, eu estou dizendo que a agroecologia tem o potencial de gerar conhecimento. Que tipo de conhecimento que a agroecologia pode gerar? Então, o objetivo da agroecologia é aplicar conceitos da ecologia para o estudo, desenho e manejo de sistemas agroalimentares sustentáveis. Então, a ecologia é uma outra ciência. Só que a ecologia, ela estuda as relações entre seres vivos e o seu ambiente. A partir do momento que eu estou aplicando, baseando a agroecologia na ciência ecologia, o meu objetivo, então, o objetivo da agroecologia passa a ser estudar as relações entre os seres vivos e o ambiente dentro do sistema agrícola. E nesse sistema agrícola está incluído o homem. Então, a principal diferença entre a ecologia e a agroecologia é que o homem está inserido dentro do sistema estudado na agroecologia. Mais uma palavra importante, um termo importante dessa definição é esse aqui, sistemas agroalimentares. Na definição original de Glisman, essa palavra não existia na definição. Essa palavra ela entrou como uma substituta para agroecossistemas. Então, a partir aí de 2006, se eu não me engano, que é exatamente essa citação que eu trago para vocês, o Glisman ele substituiu a palavra agroecossistemas por sistemas agroalimentares. Vamos entender, então, um pouco mais o que são esses sistemas agroalimentares, para nós termos uma visão mais clara do que significa a definição de agroecologia. Então, um sistema agroalimentar é um metasistema interligado de agroecossistemas e seus sistemas de suporte econômico, social, cultural e tecnológico, e os sistemas de distribuição e consumo de alimentos. Tá? Aparentemente, essa definição é complexa, mas também não é. Eu vou desenhar aqui para vocês, para ficar mais clara o que é essa definição do que é um sistema agroalimentar. Bom, então, um sistema agroalimentar é um metasistema. Essa palavra meta, ela se refere a algo mais complexo do que um sistema. Tá? Então, alguma coisa que vai além do sistema. Tá? Então, é um metasistema interligado de agroecossistemas. Tá? Então, um agroecossistema é um ambiente transformado para a produção agrícola. Tá? Então, pode ser um ecossistema que ele passou por transformações, então o homem foi lá, fez transformações nesse ecossistema. Então, quais são essas transformações? Seleção de plantas, beneficiamento de plantas, inserção de novas espécies, de modo que esse sistema, inicialmente um sistema natural, um ecossistema, passasse a ser capaz de fornecer produtos necessários à nossa sobrevivência. Tá? Então, alimentos, fibras, combustíveis. Tá? Então, um agroecossistema, quando eu imagino um agroecossistema, eu estou imaginando alguma coisa lá no campo. Tá? Então, pode ser uma propriedade rural, não só uma propriedade, pode ser uma comunidade rural, mas um agroecossistema, desde que seja um ambiente transformado para a produção agrícola, ele pode estar dentro de uma cidade. Tá? Então, nós temos um grupo de agroecossistemas que são responsáveis pela produção de alimentos, e esses agroecossistemas, eles vão depender de outros sistemas, como, por exemplo, um sistema de consumo. Tá? Então, o agroecossistema, pelo menos na conjuntura atual da agricultura, ele existe para fornecer alimentos para um sistema de consumo, que na maioria das vezes está em áreas muito distantes dos agroecossistemas. No entanto, para que esses alimentos lá do agroecossistema cheguem lá no sistema de consumo, é necessário também um sistema de distribuição.
para que haja essa interação entre esses diferentes sistemas, inicialmente esses 3 sistemas, é necessário um sistema social, então, um sistema de relação entre pessoas, onde haja uma troca de favores, uma troca, no caso, hoje em dia, principalmente, essa troca ela é gerida por um sistema econômico que governa tudo isso. Além disso, nós precisamos de um sistema industrial e tecnológico. Esse sistema industrial e tecnológico, ele é responsável não só pela transformação dos alimentos que são produzidos lá nos agroecossistemas, mas também são responsáveis pela produção, por exemplo, dos maquinários, tanto para o cultivo da terra, dos maquinários para transportes. Então, veja que todos esses sistemas que eu coloquei até agora, eles estão interligados. Tá? Não diretamente, às vezes, essa interligação, ela é paralela aos agroecossistemas. Por exemplo, o sistema de distribuição, ele depende do sistema tecnológico e a interligação entre esses 2 sistemas depende do sistema econômico. Tá? Mas tudo isso aqui está aqui porque o objetivo do agroecossistema é produzir os alimentos. Tá? E nós temos ainda um sistema cultural que define o que nós produzimos, como nós produzimos. E, por último, mas não menos importante, é o sistema onde, pelo menos eu me considero inserido, que é um sistema científico. Tá? Um sistema científico que vai gerar conhecimento para o manejo correto desses agroecossistemas, pelo menos no meu caso. Mas vejo que outras pessoas que trabalham nos outros sistemas associados também, esses outros sistemas associados também dependem desse sistema científico. Então, a partir do momento que eu coloco a palavra sistemas agroalimentares na definição de agroecologia, significa que a agroecologia não está só preocupada com o que acontece com a produção de alimentos, mas ela está preocupada com tudo que acontece para sustentar essa produção e para o destino dessa produção, inclusive no destino final dos resíduos, por exemplo, de um sistema de consumo. Por que foi substituída essa palavra lá na definição de agroecologia portuguesa? Tá? Porque um agroecossistema, ele não pode ser sustentável por si só. A sustentabilidade de um agroecossistema, ele depende da sustentabilidade de todos os demais sistemas de suporte do agroecossistema. Tá? Então, nós só podemos ter uma sociedade sustentável se nós tivermos um sistema agroalimentar sustentável. Ok, imagino que até agora tenha ficado clara qual é a definição da palavra agroecologia e o porquê que a agroecologia é tão importante para que nós tenhamos uma sociedade mais sustentável no futuro. E quais são os princípios básicos da agroecologia? Os princípios básicos da agroecologia, vamos tentar ser conciso aqui, tá? São diversidade, complexidade e adaptação. Então, a agroecologia é uma ciência que se baseia em conceitos da ecologia. Tá? Em um sistema ecológico, existe muita diversidade, plantas, animais, tá? E todas essas plantas e animais, elas interagem entre si, tá? Então, criando um sistema complexo, de modo que esse sistema complexo dê condições para a sobrevivência de todas as espécies dentro daquele sistema. Tá? Então, eu quero um sistema diverso, eu quero um sistema que seja complexo, para que essas interações entre as espécies e o ambiente tenham condições para a sobrevivência daquelas espécies dentro do ambiente. E é lógico, um sistema ecológico também é um sistema onde os componentes daquele sistema são adaptados às condições daquele sistema. Tá? Então, se eu tiver um sistema diverso, complexo e adaptado, eu vou ter um sistema que ele tenha a seguinte proposta. Tá? A proposta, então, de um sistema agroecológico é a manutenção de agroecossistemas complexos nos quais as interações ecológicas e os sinergismos entre os componentes biológicos promovem os mecanismos para que os próprios sistemas subsidiem a fertilidade do solo,
a produtividade e a sanidade dos cultivos. Então, vejam que num sistema ecológico, isso aqui ocorre tudo naturalmente. Então, a fertilidade do solo ela é subsidiada pela ciclagem de nutrientes, pela proteção do solo, tanto pelas plantas quanto pela serrapilheira, então aqueles restos vegetais que as plantas depositam no ambiente. Nenhum sistema agrícola, uma das maiores preocupações, pelo menos dos agricultores, bom, eles têm preocupações com a manutenção da fertilidade do solo, mas eles se preocupam muito também com a sanidade dos cultivos. Então, em um sistema agrícola, as plantas elas sofrem muito com insetos, com doenças, né, causadas por fungos, bactérias. E num sistema ecológico, isso, na verdade, as plantas elas conseguem sobreviver mesmo com esses problemas de insetos e de doenças. Por quê? Porque existe complexidade, e essa complexidade, essa interação entre diferentes espécies, consegue manter os níveis dessas pragas e dessas doenças em níveis tão baixos que não vão ser prejudiciais para as plantas, pelo menos não vão limitar a sobrevivência das plantas dentro daquele sistema. Tá? E se eu estudar um agroecossistema de modo que eu consiga tudo isso aqui, e além disso, com plantas que sejam capazes de fornecer algum produto para o nosso benefício, seja esse produto alimento, seja esse produto fibra, ou seja esse produto combustíveis, eu vou ter um sistema produtivo, porque as plantas elas vão conseguir, os mecanismos biológicos vão promover essa sanidade dos cultivos, essa fertilidade do solo e, consequentemente, a produtividade. Uma coisa importante, a agroecologia não é simples substituição de insumos. Tá? Então, um sistema agroecológico, ele visa fortalecer a imunidade do sistema, então, pela adaptação e pelas interações biológicas dentro do sistema, equilibrar os sistemas regulatórios, tá? De nutrientes, água, energia e populações, tá? Então, ele vai conservar a qualidade do solo para que os nutrientes ciclem, para que aquele solo consiga reter nutrientes, para que aquele solo não perca nutrientes por erosão, por lixiviação, então que mantenha um nível elevado de nutrientes dentro desse sistema. E, além disso, esse solo, a conservação do solo, vai resultar em condições para armazenamento de água dentro desse sistema, vai promover condições para que a ciclagem de energia ocorra dentro desse sistema, e essa energia ciclando no sistema, ela vai subsidiar toda essa complexidade do sistema. Então, a partir de uma cadeia trófica dentro de um agroecossistemas, é que as diferentes espécies, sejam de plantas, que vão produzir essa energia, que vão passando essas energias para os demais componentes da cadeia trófica, sejam eles insetos, sejam eles micro-organismos, é que vai essas plantas, essa energia das plantas que vai subsidiar, então, essa diversidade e essa complexidade. Com isso, nós vamos ter conservação e regeneração do solo, e além de tudo isso, veja que a partir do momento que eu coloco que a agroecologia ela tem o objetivo de manter um sistema agroalimentar sustentável, eu não posso deixar o homem de fora, eu não posso deixar as relações sociais de fora. Então, o objetivo desse sistema também é harmonizar as relações sociais na agricultura. Porque se essas relações sociais não forem sustentáveis, o sistema como um todo não vai ser sustentável. Okay? Com isso, eu finalizo o conceito de agroecologia e passo a palavra para a professora Daniela, para ela nos falar um pouquinho agora sobre a agricultura urbana. Tá? Professora Daniela, por favor.